Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos ler o texto-chave da campanha. Está lá na carta segunda aos Coríntios, o capítulo 8 e o verso 9. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura. Bem? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Todos acharam? Amém, Deus. Então vamos ler. Diz assim, olha: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. Amém? Amém. Poder sentar. Nós estamos com a campanha da derrota, ele traz a vitória. Como nós pregamos, nós sabemos que Deus, Ele é Espírito, e importa que todos os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Sim, Deus, sim, Pai. Nós vemos que Jesus, Ele trouxe de volta para nós tudo que o Adão perdeu. Amém, Deus. Quando Ele toma de volta a chave da morte, a chave do inferno, das mãos de Satanás. Aleluia, Senhor. Tá? Nós vemos que Ele desce algemado pela morte, né? A Bíblia diz assim, que Ele desceu e a morte não pôde detê-lo. Aleluia, Deus. É Jesus. Só tu és santo. Nós estávamos falando também dos 5 ministérios. Quem é que usou os velhos, no Velho Testamento, os profetas? Jesus. Nós falamos do dom de manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá dom para ninguém, ele manifesta. Como ele pode manifestar até uma criança e falar uma vez profecia e não falar mais. E quando nós vemos as pessoas profetizar, não falamos profeta, não é não, meu irmão. Não é profeta, profetiza, é diferente. Esse é o Espírito Santo. Ele tem a profecia do Pai. O Pai também, ele dá 9 dons. A Bíblia diz, a vocação que o Pai dá, ele não tira. Chama Aleluia, dons Jesus. vocacionais ou motivacionais. Isso ele não tira, ele dá. E essa profecia que a gente fala direto, ela vem do Pai. E o ministério profeta? O ministério profeta é diferente. Ele quase não profetiza, ele fala. Ele fala, é diferente. Por que o ministério profeta é diferente? Diferente é um monte de coisa, ele carrega um monte de dom também, mas diferente. E nós vamos mostrar hoje que tem muitos religiosos pregando que o último profeta foi João Batista e não tem mais, é mentira. O João Batista foi o último profeta da velha aliança. E nós falamos por causa dele abrir aquela lacuna de 400 anos, a força do céu se apoderou dele. E os anjos começaram a descer sobre João e sobre Aleluia, Jesus. É assim. Mas o Filho do Homem também, quando começa o seu ministério, É, Deus. ele manda Filipe chamar Natanael. E o Filipe vai e fala para Natanael que o mestre estava chamando. Ele disse, porventura, vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou, vem e veja. Quando o Filipe chegou com Natanael, Jesus olhou para Natanael e disse assim, eis aí um israelita que não há dolo. Aleluia, Pai. De onde é que tu me conheces? Ele disse, antes que o Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E ele disse, Rabi, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu, porque eu falei, tu creste? Pois coisas maiores verás.
Porque de agora adiante, os anjos do céu vai descer e subir sobre o Filho do Homem. Aleluia, Senhor. E veja bem, os dons de ministeriais, é Jesus que faz a pessoa nascer, ele nasce. São chamados dons ministeriais. A mão é sempre a base. Apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre. Por que o apóstolo? O apóstolo toca em todos esses 4 ministérios e os outros não podem tocar nele. É por isso que Jesus chamou 12 apóstolos, para dar continuidade no ministério que ele ensinou, e por isso os 4 ficou 3 anos e meio direto com ele. Profeta é um indicador, ele fala, não vai por aí que você vai cair no buraco. Evangelista, o maior dele, é aquele que vai buscar pedra bruta. Pastor, aquele que tem aliança. Aleluia, Pai. Casado com a igreja, porque está junto ali, lapidando, tirando a sujeira, as arestas da pedra, para poder encaixar no tempo que está em construção. E o mestre é o menor, que muitos aí no sistema colocou ele de professor de escola bíblica. Não deu o valor, não conhece o chamado do mestre, ou alguma Bíblia fala doutor. Mas por que ele é o dedinho? Porque ele ajuda o pastor. Quando ele chega aqui, ele vai usar o telão. Ele traz didático, traz livro, traz um monte de coisa e vai mostrar. E aí o aluno fala, nossa, já deu geladeira. Mas é o geladeira, ó. Quando dá coceirinha na orelha, é esse dedinho que vai lá. Pois é ele que ajuda o pastor a tirar a sujeira das ovelhas. Agora, aí ele fala, não é o último, mas como é que fica então em 2 cartas que o apóstolo São Paulo fala? Jesus falando, eu deixei uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outros para pastores mestres. Aleluia, Senhor. Vamos falar então se ele é o último mesmo? A Bíblia aqui prova que o profeta João Batista não foi o último profeta. Eu não sei se aconteceu no ano 60 ou 65. Se foi 30 anos depois que o Cristo partiu, ou se foi 25 anos, porque eu não fiz uma conta exata ainda. O Paulo já estava chegando mais perto do fim do seu ministério. E ele estava pregando, e ele tirou o seu cinto e pôs em cima do banco. E ele estava ministrando o profeta Ágapo, que não era da velha aliança, mas da nova aliança. Está entendendo que eu falei que o profeta, quando profetiza, ele foi lá, não tem um cinto aqui, mas não. Ele catou o cinto, ligou o cinto. E ele falou, assim como eu ligo este cinto, o dono dele será ligado em Jerusalém. E o Paulo foi preso em Jerusalém. Os irmãos não queriam que o Paulo fosse, o Paulo foi. E quando o Paulo vai preso em Jerusalém, aí que ele apela para César e vai para Roma. Agora, presta bem atenção, o profeta Ágabo. O ano 60, o ano 65, 30 anos depois que o Cristo partiu, ou 25 anos, é o profeta Ágabo. Não tem nada a ver com a velha aliança. É o profeta da nova aliança. Mas por quê que nós estamos falando isso? Porque é preciso entender o que é Jesus, o que é o reino espiritual. E quando Jesus começa a pregar, o Pedro, o nome dele é Simão, Cana, foi discípulo que vai para todo lado. E Jesus fala, de hoje em diante será Pedro, que quer dizer pedra. Porque para ser firme. Mas mesmo assim, quando chegou na hora H,
ele negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. E aí, alguém fala assim, não, mas a palavra, a igreja foi edificada em cima de Pedro, de jeito nenhum. Pedro não é pedra principal. Quer dizer, pedra, pequena pedra, ou lasca de pedra, está entendendo? Petros, pedra principal, rocha principal, que é Jesus. A tua palavra no grego é diferente. E a revelação é essa, quando ele fala, não foi a carne que revelou nem o sangue, mas o meu Pai. Só que no original muda. Sobre essa revelação que o meu Pai te deu, que você é uma lasca de pedra, e eu sou a pedra principal. Sobre essa pedra principal que sou eu, edificarei a minha igreja. Vou mostrar quem que pregou primeiro. Foi o Pedro. Todo mundo fala que é o Pedro. Eu falei que eu ia falar. Aleluia, Deus. É o Pedro que pregou mesmo? Aí eu vejo algum homem falando assim que o dom não tem nada de língua estranha, porque o dom, no dia do Pentecostes, estava falando a língua dos homens. Bom, lá no princípio, era uma língua só. Não tinha mais língua no planeta Terra, era uma língua só. Aí eles começaram a construir a Torre de Babel, que fica lá no Iraque, e falou assim, nós vamos pôr o nosso... Ela vai chegar lá no topo do céu. Quando ela tocar lá, nós colocamos os nossos homens lá para ficar na história, para nós sermos famosos. E a Bíblia diz que ele começou a subir até Deus. E Deus desce, e Deus olha, e Deus vê os homens. Por lá, então, vocês querem fazer isso? Não estão obedecendo a minha ordem, que é crescer, multiplicar e povoar toda a terra. Trouxe a confusão da língua. Aí um pedia massa, dava pedra. O outro pedia tijolo, que é pedra, e o outro dava massa. Trazia tudo o contrário. Só aquele grupo que começou a entender as suas línguas é que saiu. Vou falar outra coisa. Quanto tipo de língua você acha que tem no planeta Terra? Me diga. Quantas línguas existem no planeta Terra? Você sabe, depois dessa confusão de língua? Não é pouco não. Você sabe quanta língua existe no planeta Terra? 7.111 línguas. Tudo uma confusão de línguas. Mas de onde vem essas línguas? Se é uma língua só, de onde veio? Deus. Vem de Deus. Aleluia, Senhor. No dia do Pentecostes, por que o Espírito Santo falou na língua dos homens? A Bíblia fala assim, lá em Atos 2, verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos estes que eles estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elanos e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, e todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo que estavam embriagados. Tinha 3 milhões de pessoas em Jerusalém. Aleluia, Jesus. E foi nesse dia que Deus, Jesus, batizou com o Espírito Santo. Aleluia, Pai. Estavam todos trancados no cenáculo com medo judeu. E aí eles viram um som descendo lá do céu. E aquele som tão distante, mas de repente ele aproximando. E aquele som era forte. E de repente ele entra dentro do cenáculo. Mas não tinha lugar para ele entrar. E quando ele entra, a Bíblia diz que ele era um vento rápido e Aleluia, veloz. Jesus. Se fosse um vento natural, ele ia destruir tudo. É um vento veemente. Mas aquele vento encheu todo aquele cenáculo. E todos que ali estavam assentados foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Foram batizados. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. E cada um olhava da cabeça do outro, via uma língua de fogo. Amém, Jesus. Sim, Deus. Veja bem, quem que pregou primeiro? Foi Pedro ou foi Jesus? Foi Jesus, através do Espírito Santo, falando a língua daqueles homens. Deus falou com aqueles homens. E quando Pedro prega, ele fez o apelo. É por isso que os homens, 3.000 almas, entregam a vida para Jesus. Então não foi o homem que pregou primeiro, foi Pedro. Mas isso aqui nunca mais aconteceu em massa. Claro que acontece de alguém ser batizado em alguma língua, na terra ainda acontece. Por que chama língua estranha? Porque essa língua que cada um fala, ela vem de Deus. Aleluia. Ela vem do Espírito Santo. Aleluia. Ela não é língua da terra. Ela é língua estranha para a terra. Amém. E outra coisa, língua falada americana, como falou essas línguas aqui, você vai traduzir ela, você traduz letra por letra. Mas língua que o Espírito Santo fala, não é tradução, não tem como. Por isso é o dom de interpretar. Interpretação. O Espírito Santo pode falar em 10.000 línguas para falar uma palavra. E só traduz quem tem o dom de traduzir. Então, meu irmão, nós vemos que Jesus, ele vem agindo no planeta Terra há muito tempo, desde que ele era homem. E agora como Deus. Veja bem. Mas quando Jesus desceu, Jesus desce algemado pela morte, mas ele toma a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. É por isso que lá em Apocalipse, o João foi o único que morreu de velhice. Porque quem tem vida é Deus. Amém, Pai. E a Bíblia diz que lá no tabernáculo, como o homem estava morto para Deus, o Espírito Santo ficava sentado dentro do Santo do Santo, na Arca da Aliança. E ninguém entrava lá, a não ser o sumo sacerdote. O sacerdote não podia entrar, era só o sumo, e uma vez para poder expiar o pecado dele, o pecado do povo, e oferecer o sangue para Deus. E por que ele fazia isso? Porque se ele não fizesse isso, Israel fosse adorar a Deus, Israel morria. Está entendendo? Amém. Agora, o pecado do povo era o sacerdote que fazia ali no átrio, ia no lugar santo. Jesus é o sumo sacerdote. Aleluia, Senhor. Que não levou sangue alheio de bode nem de touro,
nem de ovelha, levou o próprio sangue dele para o Pai. Sacrifício perfeito. E agora o que acontece? Lá em Apocalipse, o João estava já bem velho. Bem velho. E o João, colocaram ele dentro do tacho do azeite fervendo. Mas por que o João não morreu? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. O João foi um dos maiores adoradores a Deus, a Jesus como homem. Aleluia, Pai. Porque ele tinha 12 amigos, que eram os 12 apóstolos, mas 3 eram mais chegados: o Pedro, o Tiago e o João. Só que desses 3, o mais chegado sempre foi o João. O João sentava no colo de Jesus, punha a cabeça dentro no peito, ele escutava o chuar do sangue dentro do coração. E quando Jesus vai, Jesus entrega Maria para ele cuidar. Ao você ver. E aí ele fala assim: se eu quero que esse fica, ele fica. Todos morreram, decapitado, fechado, pregado de ponta cabeça, mas o João morreu de feliz. Aleluia, Senhor. E uma coisa que eu aprendi nesses 46 anos que eu prego é que a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. E prenderam João, jogaram dentro dos tachos de azeite fervendo. Que caldeirão lá com luz? É que fala aqueles comedor de carne? Amém, Deus. Não estou próximo? Põe lá no filme, é caldeirão daquele tamanho, é cheio de azeite borbulhando. Você que é cozinheiro ou cozinheiro, você sabe como é que vai um menino só. Pegaram o João, jogou lá dentro. Não morreu. Não danificou o João. Tiraram, já que você morreu no azeite, vamos jogar na ilha de Pátimo. Lá não tem vegetação, não tem água. E quando você está com muita sede, você beber água do mar. É algo que o João tinha, fica louco. Mas só que no dia do Senhor, que é o domingo, ele ouviu uma voz por trás dele: sobe cá. Aí que revela o Apocalipse. Mas ele subiu, ele foi arrebatado lá no céu. E quando ele olha para Jesus, os pés de Jesus eram como um latão reluzente no seu esplendor, e o sol dele brilhava mais forte do que o sol. O João cai. Ele fala: não temas, eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo para todos sempre. E aqui na minha mão eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Autoridade. É Deus que deu, Pai, sim, Jesus. São Pedro não tem chave do céu, não. Já que estamos falando de chave, vamos falar de autoridade. Autoridade. Por que ele falou: vou te dar a chave do reino? Não é a chave do céu. Que ele pregou a palavra, ele foi o primeiro a pregar a palavra. Tanto os irmãos da lei, em Atos 2, em Atos 10, na casa de Cornélio, ele prega para os gentios. Está entendendo? A Bíblia é simbólica. Não é tudo literário. Tem alegoria também. Então nós precisamos entender, orar, mesmo conhecimento, orar, o Espírito Santo falar. E aí ele devolveu tudo para o João, que o Adão deu de mão beijada para o diabo. A tal ponto que o Paulo, ele fala assim: tragada foi a morte pela vitória. Veja bem, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Onde está a morte? Quando a morte pensou que ela tinha vencido,
que ela desce com Jesus ao chamado, veio a derrota. Quando o inferno achou que tinha vencido, veio a derrota. O Lucifer perde a autoridade que Adão deu. Jesus toma a chave da morte do inferno da mão do Lucifer. Só que quem reina agora não é o Pai, não. Você está achando que é o Pai que está reinando? Não é. E não é o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E a fonte que nos mantém cheios do Espírito Santo é Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E é diferente. Aí que está o X da questão. No dia do Pentecostes, quando ele batiza com o Espírito Santo traz o dunamis e o exócia. Duas palavras gregas. Dunamis, poder, para curar todo tipo de doença, de enfermidade. Exócia, desfazer toda a obra do diabo. Eu sei que tem gente que tem medo. Quando o cão manifesta, tem uns irmãos que correm. Eu não tenho medo. Eu já venho lidando 46 anos com ele. E se você acha, já entrou um monte de vezes dentro do inferno. E briga. Corporal mesmo. É soco, pancada. O sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, eu dou um soco, é um tombo, a força que tem. E sai vitorioso. Mesma coisa é o paraíso. Para encerrar, nós falamos que o espírito não morre, o espírito não dorme. E outra coisa, nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos em um corpo. É simples. O Paulo fala em 2 vezes na carta. Aí tem um miserável que falou que isso é coisa do Platão. Você claro que o Platão foi um grande filósofo. Mas ele descobriu pela ciência. Agora o Paulo está falando pelo espírito. O homem é trino. O cientista fala que o homem tem espírito, alma e corpo. Também conforme a Bíblia. O animal só tem alma e corpo. Agora, presta atenção. Quando você está dormindo, você dá glória a Deus, fala em língua dormindo, tem as visões. É por causa do Espírito Santo. Porque o seu espírito ele não dorme. Seu espírito não morre. Mas quem está dormindo é a sua alma. Para descansar o seu corpo, para refazer energia. Está dormindo, mas o Espírito Santo fica conversando com o nosso espírito e falando que nós somos filhos de Deus. Vamos lá para o original. O original diz assim: o Espírito Santo fica fofocando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Conhece mulher fofoqueira? Fala mais do que a boca, para os cotovelos, para tudo que você acha. É assim que o Espírito Santo começa a fazer com o seu espírito. E aí você dá glória a Deus, você fala língua dormindo, você tem visões. E por que o espírito não dorme? O espírito não dorme. A palavra dormir é simbólico. E que quando nós partimos deste mundo para o outro, nós perdemos a autoridade aqui. Enquanto estamos respirando, nós temos autoridade sobre essa vida. Mas depois não temos mais. Aí está dormindo. Mas quem está dormindo? Só aquele que está em Cristo. Porque o outro está morto. E pode ter certeza de uma coisa. Se você estiver no Cristo, você sobe. Se você não tiver, você desce. Você vai para o inferno mesmo. Por lago de fogo. O Satanás, ele vai colocar você dentro do tacho lá de fogo. Agora não, vai estar em prisão. Como nós pregamos na outra, está em prisão. Mas só que depois disso vem um juízo.
o trono branco. E ai daquele que for para o trono branco. Porque se você tem Jesus e você é piedoso, como fala aqui, até os homens da lei, era piedoso. Prosélito estava aqui em Jerusalém. Se você é piedoso, você ama uns aos outros, como Jesus nos amou, você vai para cima. Mas ele vai te arrebatar você antes, por milênio, e aqui no tribunal, no seu reinado, no tribunal, ele vai te dar galardão. Ele não vai julgar você para condenação, que você é salvo, para te dar galardão. Tudo que você fez na direção do Espírito Santo, você recebe galardão. Nem com um copo de água que você deu para um pequenino dele. Agora, a palavra diz assim, que nós somos uma festa correndo em volta do estádio. Paulo falando, todos nós estamos numa corrida. E ele fala assim, lá na Olimpíada, um só alcança o prêmio. Agora é mais, né? Porque tem várias competições dentro. Mas um só alcança o prêmio. Ele falou, mas todos nós que estamos correndo esse atletismo espiritual, todos nós vamos receber o prêmio. Aleluia, Pai. Nós somos vencedor. Mais do que vencedor em Cristo. Amém, Jesus. Agora, lá o trono branco abriu e fala que aos mortos. Mas quem que é morto? Aquele que não acredita em Deus. Não é para ele. Nós não vamos falar sobre o milênio, mas nós estamos falando aqui para você entender. Está entendendo? Por isso eu disse, você é a arca. Aquela arca. O Espírito Santo estava sentado lá dentro do Santo do Santo. Você é a arca. E o Espírito Santo está sentado em você, e aonde você for, ele vai. Mas quando é que ele sentou? Quando Jesus, depois que ele ressuscita, que está todo mundo trancado. Não é o batismo com o Espírito Santo que é selo, não. Selo é novo nascimento. Que ele chega, ele diz assim, paz seja convosco, ele recebei o Espírito Santo. Aleluia. Mas porque agora deu vida. Nós temos vida com Deus. Diferente daquela época. Amém? Vamos falar de pregar e orar. Aleluia, Jesus. Você é especial. Fica firme com Jesus de Nazaré. Lembra da mensagem que nós pregamos aqui. O Bosworth, quando ele foi morrer, ele falou assim, 2 anos deitado, morreu lá com 100 e tanto. Não conseguia ficar mais em pé, ficou 2 anos deitado, não saiu uma ferida. É para você entender o que é o Espírito Santo. E um dia ele senta, a senhora Bosworth falou, Tom, o pastor Tom é da África do Sul, Bosworth ela é dos Estados Unidos, com 74 anos ele saía dos Estados Unidos para ser cruzado de milagre na África. Mas tem gente aí falando que é velho, está um bagaço, tem gente que chega mesmo em 74, 9 anos. A vida está no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Na maneira que você crê. E ele sentou um dia, fazia 2 anos, ele sentou e começou a cantar corinho, cantar hino. De repente, ela falou, parece que o céu abriu, o telhado abriu, o céu abriu. Está vendo como morre? Ele começa, fulano, Cicana, Beltrano, todos os irmãos que ele conhecia, que foi para a glória, começou a cenar. Estava lá no paraíso vendo ele, e eles vendo para ele, ela cenando, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a minha carreira, o que me resta receber agora é coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Ele toma de costas e foi embora para a pátria celestial. Aleluia, Jesus. Tenta terminar essa mensagem. É claro que nós vamos continuar, acho que a semana que vem é a última. Guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Aleluia, Pai. Amém? Vamos orar.